livro da vida estão abertas. Entendeu? Então divulgue isso por aí. As inscrições estão abertas e o seu nome pode ser registrado no livro da vida. Parabéns. O segundo livro está aqui no livro de Malaquias, no Velho Testamento, no capítulo 3 e no versículo 16. Aqui encontramos o segundo livro. Diz assim, ó: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O segundo livro é o livro memorial. E o terceiro livro é chamado Livro da Morte, ou Livro dos Pecados. Eu vou ler sobre ele aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 22. Está escrito assim, ó, bem aqui: Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Ou seja, aqui está dizendo que existe um registro dos pecados. E que ainda que a pessoa se lave com salitre, com potassa, com qualquer produto de higiene ou produto de limpeza, o pecado continua registrado perante Deus. Então são 3 livros. Vamos agora analisar um por um nos detalhes. Me acompanhe, nós vamos mostrar algumas frases da Bíblia, alguns textos sagrados, para que você entenda exatamente como funciona cada livro no juízo final. Vamos lá. O primeiro livro é o livro da vida, ok? Livro da vida. Então vamos analisar aqui, primeiramente, o livro da vida. O nome da pessoa vai para o livro da vida logo que ela nasce, ou vai para o livro da vida quando ela morre, ou vai para o livro da vida quando a pessoa aceita Jesus, ou quando ela se batiza? Resposta: quando a pessoa aceita Jesus, aceita a verdade e se batiza. É nesta ocasião que o nome da pessoa vai para o livro da vida. E é importante que você seja batizado na igreja verdadeira, aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O segundo livro é o livro memorial. O livro memorial é o livro das boas obras, onde Deus registra as boas obras. Quais são as obras boas que Deus registra no livro memorial? Primeiro, toda tentação resistida. Olha que bênção. Quando você resiste uma tentação, Deus anota isto no livro memorial. Segundo, todo mal vencido. Vencido. Quando você vence definitivamente o mal, isso é registrado. Terceiro, toda palavra de compaixão. Quando você dirige palavras bondosas e de compaixão para alguém. E quarto, todo ato de sacrifício. Sacrifício para servir a Deus, muitas vezes é uma dificuldade muito grande. Isso Deus anota também. Todo sofrimento suportado por amor a Jesus. E mais, toda lágrima derramada. O teu sofrimento, Deus anota no livro memorial. Nada passa desapercebido diante de Deus. Deus vê todas as coisas e registra no livro memorial. O outro livro é o livro da morte. Esse é o livro das más obras, o livro dos pecados. O que é que Deus anota nesses livros, ou neste livro? Se você ler aqui São Mateus capítulo 12, é o que eu vou fazer agora, São Mateus 12, versículo 36 e também o 37, está escrito assim, ó. Veja o 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E diz, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Portanto, há um registro até das palavras. Colocando em tópicos, o que é que Deus registra no livro da morte? Primeiro, toda palavra frívola. Segundo, toda má palavra. Terceira, toda palavra maldita, dita de forma má. Quarto, todo ato egoísta. Número 5, todo dever não cumprido. Olha, é sério isso, hein? E número 6, todo pecado secreto. Sabe aquele pecado secreto que a pessoa pratica e gosta dele? Eu costumo chamar esse pecado de
pecadinho de estimação. É aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado, mas a pessoa gosta dele. E de vez em quando alimenta aquele pecado, acaricia, cuida dele e dá os alimentos para ele. Cuidado, são esses pecados que irão impedir a tua salvação. Aliás, qualquer pecado, mas esse secreto é mais terrível. Portanto, estas coisas Deus registra no livro da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E, consequentemente, se a pessoa perseverar aí, ela perderá a salvação. Agora, como é que funciona tudo isso, os 3 livros, no contexto do juízo final? Vamos analisar isso? Vamos, me acompanhe aqui para entendermos como funciona os 3 livros, o da vida, o memorial e o da morte, no contexto do juízo final na prática. Vamos comigo, vem cá. A palavra de Deus fala sobre esses 3 livros e mostra sobre o juízo. É o seguinte, no juízo final, a primeira coisa que se faz, observa-se o livro da vida. Olha lá o livro da vida. O nome está lá. Se o nome estiver lá, significa que a pessoa se converteu e aceitou Jesus. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ver a vida da pessoa depois do seu batismo. Porque tem gente que se batiza, fica firme na fé e depois abandona tudo. Então, analisa-se agora a vida da pessoa depois da sua conversão. Agora, veja, se a pessoa cometeu 1000 pecados e se arrependeu dos 1000 e confessou um a um, mesmo após o seu batismo, aí eu pergunto, ela está salva ou condenada? A resposta é salva. Por quê? Porque ela se arrependeu de todos os seus pecados. Compreendeu? Assim, meu amigo, de tudo que estudamos até agora, o mais importante é ter o nome no livro da vida. Você deseja ter o nome registrado no livro da vida? Você deseja ter o seu nome lá no céu? Então vem comigo. Se você deseja que o seu nome seja registrado no livro da vida, então agora você precisa tomar uma decisão. Você precisa agora entregar o seu coração a Jesus, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse momento, tocando a sua vida, tocando o seu coração. E Ele está ansioso, desejoso por escrever o seu nome no livro da vida. Se você deseja ter o seu nome no livro da vida, então abra o coração e vamos nos ajoelhar agora e pedir a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo para fazer este milagre na minha e na sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por sabermos que existe o livro da vida. Muito obrigado também por entendermos que no juízo final o Senhor usa os registros desses livros. Agora, pedimos uma bênção sobre esta pessoa que está estudando a Bíblia conosco e que tomou hoje esta decisão. Que esta decisão seja selada pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Há uma luta em teu viver que causa tanta dor. Tens pensado em desistir, sem forças para vencer. Mas para que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará.
mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Mais que vencedor. Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre o fechamento da porta da graça. Por incrível que pareça, essa frase não aparece na Bíblia, você sabia? Como também não aparece na Bíblia a palavra milênio ou até mesmo a palavra trindade. E não é porque essas palavras não aparecem na Bíblia que elas estejam erradas, pelo contrário, elas estão corretas. O fechamento da porta da graça é um assunto muito delicado, muito sério, muito importante. Aqui em Apocalipse 3, versos 7 e 8, lemos assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como você pode perceber, a palavra de Deus fala de uma porta aberta. A pergunta é, o que é porta e o que é graça? Temos que saber o significado de porta e de graça separadamente, para que então tenhamos condições de entender o fechamento da porta da graça. Primeiramente, porta. De acordo com a Bíblia, porta é uma pessoa. Observe o que está escrito aqui em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem é esse personagem aqui? No versículo 7 responde: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Eu sou a porta das ovelhas. Portanto, a porta é Jesus. Entendeu? A porta é Jesus. Essa ideia da porta vem lá do Velho Testamento. Lembra do estudo sobre o santuário? O santuário tinha 3 portas. A porta da rua para o pátio, do pátio para o lugar santo e do santo para o santíssimo. Então, aquelas 3 portas tinham nomes: caminho, verdade e vida. E Jesus, quando esteve na terra, disse: Eu sou o caminho, primeira porta. Eu sou a verdade, segunda porta. Eu sou a vida, terceira porta. E aqui em João 10, ele então fecha o assunto, define o assunto, dizendo: Eu sou a porta. Uma vez eu estava andando, viajando aí, e vi uma faixa dizendo assim, ó, Maria, porta do céu. E eu fiquei pensando, será que Maria é a porta do céu? Claro que não é verdade isso, porque de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus é a porta. E ele disse, quem entrar por mim será salvo. Quer dizer, sem Jesus, nenhuma pessoa será salva. Então ficou claro que porta é Jesus. Agora vem a outra pergunta.
Se porta é Jesus, o que é graça? Vamos analisar o que é graça? Acompanhe comigo e vamos estudar juntos, saber o que é graça. Hoje, em nossos dias, usamos a palavra graça em vários contextos e contextos bem diferentes. Vamos analisar, então, o que a Bíblia fala sobre graça. A palavra graça pode ser usada no seguinte contexto. Você chega para uma pessoa e pergunta, qual é a sua graça? Você está perguntando qual é o seu nome. Então, graça aí quer dizer nome. Mas alguém pode perguntar assim, qual é o seu nome? E alguém pode responder, o meu nome é graça. Graça aí pode ser nome. Ou então você pode usar esse mesmo termo em outro contexto. Ou seja, você vê uma garota linda, um rapaz bonito, e você diz assim, essa menina é uma graça, ou uma gracinha. Você pode usar também nesse contexto. Ou então, uma pessoa aí que gosta de contar muitas piadas, e você olha para ele e diz, não achei graça. É ou não é? Então, graça pode ser usado aí nesses contextos. Mas, afinal de contas, o que é graça? O que a Bíblia fala sobre isso? Vejamos o que diz aqui Efésios. Efésios capítulo 2. Esse livro foi escrito pelo apóstolo São Paulo. E o capítulo 2, versículo 8, responde a nossa pergunta. Está escrito bem aqui, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Viu? De acordo com a Bíblia, graça é um dom de Deus. Ou seja, é um dom imerecido. Algo que você não merece. Assim, percebemos que graça é um dom. Mas eu poderia dizer que graça é um presente de Deus. Está certo? Ou dom ou presente. Por exemplo, qual foi o maior presente que Deus nos deu até hoje? Resposta, Jesus. Jesus foi, é e sempre será o maior e melhor de todos os presentes. Então concluímos o seguinte, porta é Jesus e graça também é Jesus. Uma pergunta para sua reflexão, você é pecador? Alguém aí é pecador? Se você é pecador, levante a mão. Ah, você é pecador. Se você é mais pecador ainda, levante a mão mais alto ainda. Então me diga agora, bem rápido e bem firme, responda aí. Qual é o salário do pecado? Isso, o salário do pecado é a morte. Bom, se você é pecador e o salário do pecado é a morte, então me diz, por que você não morreu ainda? Já pensou nisso? Sabe por que você não morreu ainda? Pela graça de Deus. O que é graça? É um dom imerecido, é um presente de Deus. Por isso, você está vivo. Então, concluímos que Jesus é o maior presente de todos. Então, porta é Jesus e graça é Jesus. Portanto, porta da graça é Jesus. Se porta da graça é Jesus, eu pergunto, a porta está aberta ou fechada? Resposta, ela está aberta. E por que a porta está aberta? Porque Jesus está agora no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Conforme diz Hebreus 9, 24, enquanto Jesus estiver intercedendo por nós, significa que a porta da graça estará aberta. E quando que a porta irá se fechar? É simples, ela irá se fechar quando Jesus terminar a intercessão no santuário celestial. Não confunda, hein? A porta está aberta porque Jesus intercede. E ela estará fechada porque Jesus terminará a sua intercessão. Então vamos agora, com bastante detalhes, analisar um pouco mais profundamente este importante tema. Vem comigo e vamos analisar aqui nas imagens que eu tenho para você aqui no computador. Falando ainda de porta da graça e analisando os detalhes. Recapitulando um pouquinho, Jesus é a porta e só podemos entrar no céu através de Jesus. Graça é um dom imerecido, ou seja, um presente. E Jesus é o maior de todos os presentes. Se Cristo é a porta e também a graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós, a porta da graça estará aberta. A porta estará fechada quando Cristo falar está feito, está consumado, acabou. Quando Ele falar está feito e deixar de interceder por nós lá no santuário celestial, então aí sim, a porta estará fechada. E atenção, isto está para acontecer. Por isso, é hora de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porta aberta.
A porta da graça sempre esteve aberta. No jardim do Éden, a porta se abriu para Adão e Eva. No dilúvio, a porta se abriu através de Noé na arca. Na cruz, a porta se abriu com Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. Porta aberta ainda. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Hoje, a porta da graça está aberta para todos. Aproveite. A porta da graça está aberta para os adventistas, para os católicos, para os pentecostais, para os espíritas, para os evangélicos, para quem não tem religião nenhuma. A porta da graça está aberta para o bandido, para o assaltante, está aberta também para os homossexuais, para as prostitutas, para as pessoas de bem, para as pessoas más. A porta da graça está aberta para todos, para você e para mim. Se essa porta está aberta hoje para nós, vamos aproveitar, vamos entrar por ela, vamos ler mais a Bíblia, orar mais, frequentar mais a igreja e tomar decisões para seguir o caminho certo. Você não acha? Porta fechada. A porta da graça que se abriu lá no Éden, ela também se fechou lá. Ou seja, no Éden abriu uma porta e também fechou. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. No dilúvio, aquela mesma porta que se abriu, um dia se fechou. E apenas 8 pessoas entraram e o restante ficou lá fora. Na cruz, a porta se abriu, mas também a porta se fechou. Enquanto um ladrão aceitou, o outro ladrão não aceitou. A porta abriu para um e fechou para outro. A porta se fecha para quem morre. Toda vez que morre uma pessoa, a porta se fechou para ela. Mas haverá um dia especial em que haverá, de fato, o fechamento da porta da graça definitivamente. Quando a porta da graça se fechar, acontecerão algumas coisas. Primeiramente, Jesus sairá do santuário. Segundo, termina o juízo de investigação. Terceiro, termina a intercessão de Cristo no céu. Quarto, haverá comoção no céu. 5, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Apocalipse 22, versículo 11. Haverá então um tempo de angústia e haverá também uma perseguição aos cristãos. O Espírito Santo não vai mais atuar na conversão dos homens e muitos procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Percebeu? Agora vamos para a parte principal desse estudo. Eu chamo a sua atenção, me acompanhe no raciocínio agora, para que eu e você possamos hoje sair daqui com uma decisão tomada ao lado daquele que é a porta da graça, o Senhor Jesus. Vamos lá. O Senhor Jesus está tocando já o nosso coração. E eu tenho algo mais para te dizer agora. Quando fechar a porta da graça, é importante que você entenda que esta é uma ação dupla. Envolve Jesus no céu e o Espírito Santo na terra. Quando Jesus lá no céu falar assim, está feito, está acabado, está consumado, aqui na terra o Espírito Santo dirá, aqui também acabou. Ou seja, o fechamento da porta é uma obra que envolve uma ação de Cristo lá no céu e uma ação do Espírito Santo aqui na terra. Porque nenhuma pessoa se converte, nenhuma pessoa é transformada sem o poder do Espírito Santo. Então entenda, o fechamento da porta da graça envolve também o término da obra do Espírito Santo. É isso que você conhece e que eu conheço com aquela expressão, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Já ouviu essa expressão? Essa expressão de que ele irá se retirar da terra, ela está ligada intimamente a este assunto do fechamento da porta da graça. De acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus afirma, o meu espírito não agirá para sempre no homem. É isso mesmo. Porque o Espírito Santo vai chegar um momento que ele vai deixar de interceder, vai deixar de tocar, vai deixar de trabalhar. E aí, este é o momento em que a porta estará fechada. E é justamente nesse instante em que as pessoas irão procurar a palavra de Deus por todas as partes, correrão de um lado para o outro, do mar ao outro mar, do norte ao oriente, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Por que vão procurar a palavra e não vão achar? Será que as Bíblias vão desaparecer? Será que elas vão sair flutuando assim e sumir?
Claro que não. Por que então procurarão a palavra de Deus e não acharão? Porque você sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, só é o que é, só tem o valor que tem pela presença, pelo trabalho e pelo ministério do Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo deixar de agir, o dia que o Espírito Santo deixar de tocar as pessoas, então a Bíblia não terá o poder que tem agora. Porque quando o Espírito Santo sair, eu pergunto, quem é que vai levar uma pessoa à conversão? A pessoa poderá até ter uma Bíblia na mão, mas sem o Espírito Santo, amigo, a Bíblia sozinha não faz nada. A Bíblia é o que é, converte pessoas, transforma pessoas pelo poder do Espírito Santo. Sem ele, então a Bíblia não pode fazer o trabalho sozinha. E sem Jesus intercedendo no céu, muito mais. Por isso que Amós diz, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Meu amigo, quando fechar a porta da graça, as pessoas que estiverem preparadas, então estarão salvas. Para sempre, o justo continua justo. Mas aqueles que não tomaram suas decisões, então naquela ocasião não poderão mais se converter. O ímpio continua ímpio. Entende? Ou seja, no fechamento da porta da graça, o povo de Deus estará selado com o Espírito Santo, enquanto os ímpios serão dominados por Satanás. Conforme diz segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aí sim, aí estará definido. Quem se salvou, muito bem, estará salvo para sempre. E quem não se salvou, estará perdido para sempre. Agora, pense comigo uma coisa. A porta da graça está aberta para todos, para mim e para você inclusive. Mas existe uma outra porta. Uma outra porta tão importante quanto é aquela que está em Apocalipse 3:20. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? É a porta da graça? Não, é a porta do coração, amigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, você já percebeu que muitas pessoas têm um coração fechado? Têm um coração de pedra? Alguns têm um coração de ferro. Você que está me assistindo, talvez você já fez vários estudos bíblicos. Talvez você já conhece bem a Bíblia Sagrada. Talvez você já teve oportunidade de tomar uma decisão, mas não tomou ainda. Por que você não tomou ainda? Qual é o problema? Entendeu? O que está acontecendo com você? Por que o teu coração não está aberto ainda? Por que você não tomou uma decisão? Você acha que Deus me colocou aqui porque eu não tenho o que fazer? E você acha que Deus colocou você aí também porque você não tem o que fazer? Nada disso. O que você está fazendo é muito importante e o que eu estou fazendo é muito importante. Se Deus me colocou aqui com você para estudar a Bíblia, é porque Deus tem um plano na sua vida. Então por que você não toma uma decisão? Aliás, quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Onde você mora? Você é cristão ou não? É membro de alguma igreja ou ainda não? O que se passa na sua vida? Por que você está aqui estudando esse tema comigo hoje? Quais são os seus pensamentos, meu amigo? Por que você está ainda indeciso? Olha, Jesus está te dando a maior chance da sua vida. A porta da graça está aberta. E agora eu quero saber, e o teu coração está aberto ou está fechado? Se o teu coração ainda está fechado, Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus conhece você, sabe tudo sobre você, sabe detalhes da sua vida, detalhes que ninguém sabe. E Ele sabe exatamente porque você ainda não tomou uma decisão. E Ele também sabe que hoje você tomará uma decisão. Eu estou aqui falando com você e em pensamento estou orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai transformar o seu coração e você será, a partir de hoje, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura e você vai entrar por essa porta. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos encontrar no reino da eterna felicidade. Louvado seja o nome de Jesus. É esse o seu desejo? Então agora eu convido você a ficar de joelhos. Ajoelhe-se aí. Se você está na igreja, ajoelhe na igreja. Se você está em casa, faça isso em casa. Se você está num pequeno grupo, faça isso no pequeno grupo. Aonde você estiver, ajoelhe-se agora. Vamos buscar a Deus, vamos ajoelhar, vamos clamar ao nosso Deus e vamos entregar a nossa vida totalmente a Ele. Feche os seus olhos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, louvores e aleluias
sejam dados ao nome de Jesus. Obrigado porque a porta da graça está aberta. Obrigado porque Jesus intercede por nós. E nesse instante, esta pessoa que está orando comigo, Senhor, está com o seu coração aberto. Entra na vida dele, entra no coração dela, transforma a vida dessa pessoa e prepare-a para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes em sua vida o pecado lhe feriu, sozinho você estava, ninguém quis lhe ajudar, muito longe você andava do grande Salvador, quase ao fim da sua história, Jesus o levantou, aquele que morreu por você, espera ter o seu coração, foi ele quem tomou sua cruz, lá na cruz, foi ele quem tanto amou. Novamente o inimigo ao pecado levou, destruindo seu ser, consumindo seu viver. Dessa vez em sua mente uma voz você ouviu, tão suave como um vento, lhe falava bem assim: entregue o coração a Jesus, entregue o coração ao Senhor. Foi ele quem tomou sua cruz, foi ele quem morreu por você, foi ele quem tanto amou. Ele Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o segredo da morte. Este é um assunto que está envolvido no grande conflito. Ou seja, esse grande conflito entre o bem e o mal entra este ponto doutrinário. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Esta é uma pergunta que não quer calar. E quando a pessoa morre, sai alguma coisa dela? Sai uma alma, um espírito, um fôlego, alguma entidade pensante? E quando a pessoa morre, ela vai para onde? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o mundo dos espíritos, vai para o seio de Abraão. Para onde vai? Será que a pessoa que morre, ela volta à noite, puxa o pé daquele que está dormindo lá, entendeu? Mexe na cortina. Será que aquele que morreu, ele volta, reencarna? Será que uma pessoa hoje pode ter sido um faraó do Egito? Será que uma mosca pode ter sido o parente de alguém que viveu lá na Grécia e reencarnou em forma de uma mosca? Cada história, não é? Dá até vontade de rir, porque são colocações cômicas.
Mas por incrível que pareça, existem muitas pessoas que acreditam assim. O que acontece quando morre? Bom, eu nunca morri, então eu não sei. E você também nunca morreu, então você não sabe. Mas eu tenho aqui uma pessoa que já morreu e que está viva hoje e veio aqui e vai nos contar o que acontece quando a pessoa morre. Quer saber quem é? Está aqui. Vou ler em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12. O profeta teve uma visão e disse: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha esse homem na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Atenção, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Viu? Quem é que está aqui, que já esteve morto e agora está vivo? É Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou e está aqui hoje, vivo, diante de nós. Então ele sabe o que acontece com a pessoa depois que morre. E nós queremos saber dele. Ele vai nos explicar. E o que eu tenho em mãos, e o que você tem em mãos aí, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E tudo que lemos aqui é Jesus falando conosco e nos ensinando sobre o segredo da morte. Para saber o que acontece com a pessoa depois que ela morre, tem que saber como ela foi criada, quais foram as matérias usadas na criação. Vamos então mostrar na Bíblia qual foi a matéria, ou quais foram as matérias que Deus usou para criar o homem. Então, por favor, me acompanhe aqui. Eu tenho aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, primeiro livro, Gênesis. Aqui eu tenho a citação da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim, ó, presta atenção. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebeu? O homem passou a ser alma vivente. Observe que aqui não está escrito assim, ó. O homem passou a ter. Não diz ter, diz ser. É diferente uma coisa da outra ou não? Ser e ter são diferentes ou é a mesma coisa? Claro que são diferentes. Então, o homem passou a ser e não a ter. Portanto, o homem passou a ser alma vivente e não a ter alma vivente. Em outras palavras, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Você é uma alma, você não tem uma alma. Já assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida? Aquele filme é contrário ao que diz a Bíblia, porque ali o personagem morre e sai um vulto dele como se fosse uma alma. E a impressão que o filme passa é que sai uma alma da pessoa. E muitas igrejas e pregadores e pessoas acreditam que quando a pessoa morre, sai uma alma dela. Cada um é uma alma, não tem uma alma. Está claro isso? Agora que você tem essa visão, veja e acompanhe comigo o raciocínio. Quem foi que disse que o homem é uma alma? E quem foi que disse que o homem tem uma alma? A pergunta é, alma morre ou não? Para você responder se a alma morre ou não, tem que lembrar o que é uma alma. Veja, a alma é um ser humano, é uma pessoa. Eu posso falar assim, ó, na minha igreja tinha 400 almas. Eu estou me referindo a 400 pessoas. Então não se esqueça, alma é uma pessoa. Pergunto, alma morre ou não? Aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e versículo 20, está escrito assim. Eu vou ler 18, verso 4, de Ezequiel. Ezequiel, está bem aqui, capítulo 18, pronto, versículo 4. Está aqui, ó.
Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 diz a mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? Morre. Por quê? Porque a alma é o ser humano. Quem é que peca? Não é o ser humano? É. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Como todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos à morte. Isso é o que Deus diz. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz as duas primeiras almas viventes. A primeira alma vivente foi Adão. A segunda alma vivente foi Eva. Deus disse a eles, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Então Deus disse que a alma morre. Agora, quem foi que disse que a alma não morre? Se você pegar a Bíblia e ver Gênesis capítulo 3, versículo 4, é o que vamos fazer agora, veja quem inventou essa história de que a alma não morre. Está escrito aqui, ó, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, entendemos agora, quem foi que inventou essa doutrina de que a alma não morre, que morre o corpo, mas não morre a alma? Essa ideia vem da serpente, vem de Satanás. Essa é uma ideia espírita, porque de acordo com a Bíblia, a alma morre, porque a alma é uma pessoa e a pessoa morre. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Foi Satanás que inventou essa história de que a alma não morre. E por causa desse texto, dessa doutrina de Satanás, milhares e milhões de pessoas estão enganadas sobre este assunto. Não se esqueça, a alma que pecar, essa morrerá. O homem é uma alma, o homem não tem uma alma. É como o exemplo da luz. Lâmpada mais energia elétrica é igual a luz. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Porque Deus fez o homem do pó e soprou no seu nariz o fôlego de vida. Agora vem a pergunta, quando a pessoa morre, o que acontece de fato? Quando a pessoa chega à morte, o que é que aconteceu ali? Vamos analisar juntos? Vamos analisar o que acontece quando a pessoa morre. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6. Está aqui, capítulo 9, versículos 6 e 7. Fala assim, ó. Aliás, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Então, quando uma pessoa morre, ela dá o seu último suspiro. Seu último suspiro. O que é que sai dela? Sai o fôlego de vida. Aquele fôlego que Deus deu quando criou. Sai o fôlego. E o corpo cai, sem vida. E esse corpo vai para a sepultura e volta a ser pó. Como diz aqui em Gênesis capítulo 3. Confira comigo, ó. Gênesis 3, versículo 19. Diz assim, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosses formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebeu? Então, quando a pessoa morre, sai o fôlego de vida e o corpo cai e volta a ser pó. E lá em Eclesiastes, a Bíblia é clara. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Entendeu? Então, quando uma pessoa está morta ali, tudo bem, nós choramos porque nós sentimos saudade daquela pessoa, é uma separação definitiva, pelo menos até antes da ressurreição, é uma separação, é uma dor muito forte, por isso nós choramos. Mas você tem que ter consciência que aquele que está no caixão não escuta mais nada, não vê mais nada. Se você falar, gritar, chorar, pedir perdão, o que você fizer ali, para aquela pessoa que morreu, não faz efeito nenhum. Se você mandar fazer um culto por aquele que morreu, não altera mais nada. Se você mandar rezar uma missa de 7º dia, também não altera mais nada. Ou seja, a pessoa que morre não sabe coisa nenhuma. Sai o fôlego de vida e volta para Deus. E o corpo volta para o pó e vira pó novamente. Não sai nenhuma alma,
não sai nenhum espírito como se fosse uma entidade pensante, não sai de dentro da pessoa um outro ser. Como essa história de que a pessoa apareceu não sei aonde, baixou não sei aonde, falou pela boca não sei de quem, e o fulano de tal que recebe os espíritos, recebeu o espírito de quem já morreu e escreveu, psicografou. Isso tudo é antibíblico. A Bíblia não fala e não ensina desta maneira. O que a Bíblia ensina é que os vivos sabem que hão de morrer e que os mortos não sabem coisa nenhuma. No livro de Jó, nós encontramos algumas citações também. Uma delas é que a pessoa que morre não volta à sua casa. E o lugar onde habita jamais o conhecerá. E assim, podemos ter a certeza, de acordo com a Bíblia, que quando a pessoa morre, sabe para onde ela vai? Para a sepultura. E ali fica aguardando o dia da ressurreição. Toda pessoa que morre, ou ela morre salva ou morre perdida. Se esta pessoa morreu salva, ela ressuscitará no dia da volta de Jesus. E se a pessoa morrer perdida, ela ressuscitará somente após os 1000 anos. Conforme diz João 5, 28 e 29 e Apocalipse 20, versículo 5. Não há uma outra possibilidade da pessoa já morrer e ir imediatamente para o céu. Isso não está na Bíblia. Ela morre e vai para a sepultura. Isso tem que ficar muito claro. Agora, existe um enganador, aquele que disse no Jardim do Éden, certamente não morrerás. Então ele, Satanás, ele aparece por aí em forma de quem já morreu. Conforme diz 2 Coríntios 11, verso 13, 14 e 15. Diz que ele é capaz até de se transformar em anjo de luz. É por isso que algumas pessoas veem a alguém que já morreu, mas não é a pessoa que morreu, porque aquele que morreu não volta. Se aparecer alguém para você, alguém que já morreu, saiba que esse alguém não é o seu amigo, o seu parente. É uma contrafação, é um engano de Satanás. Ele é especialista em fazer isso, para sustentar aquela mentira que ele colocou lá no Jardim do Éden. Ficou claro isso para você? Creio que sim. Agora me acompanhe aqui num outro raciocínio dentro desse mesmo tema. Para você não ter nenhuma dúvida de que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura e ali fica aguardando o dia da ressurreição. Veja, já sabemos detalhes a respeito da morte. A palavra inferno, no seu original, traduzida, significa sepultura. Inclusive, o credo católico antigo, sabe como dizia? Dizia que Cristo desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. E o credo moderno, tiraram a palavra inferno e colocaram a expressão mansão dos mortos. E aí está claro também de que inferno pode ser traduzido como sepultura. Tudo bem? Agora veja, quando a pessoa morre, sai o fôlego e o corpo volta para o pó como era. Entende? Deus disse, certamente morrerás. O diabo disse, certamente não morrerás. Quem está com a razão? Deus ou o diabo? Claro que é Deus. Então creia no que Deus colocou. E Eclesiastes 12, verso 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o sopro ou o espírito volte a Deus que o deu. Nesse caso, o espírito aí, o significado correto não é espírito como entidade, mas espírito como fôlego de vida. Veja, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, diz a palavra de Deus. O salmista diz, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o fôlego de vida e eles tornam ao pó. Nesse dia perecem todos os seus pensamentos. Salmo 146, versos 2 e 3. E mais, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Salmo 115, versículo 17. E tem muito mais, eu poderia citar aqui muitos textos falando deste mesmo assunto. A Bíblia diz que só um é imortal, somente Deus é imortal. O homem não é imortal. Por isso, todos nós estamos sujeitos à morte. E eu quero terminar lendo para você o que diz Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia e vamos ver Tiago, aqui no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4,
e o versículo 14. Se aproxime bem, vamos ler juntos, vamos conversar sobre isso. Está escrito claramente aqui no capítulo 4, versículo 14. Veja, vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Minha amiga e meu amigo, a nossa vida é muito incerta. Hoje estamos vivos, amanhã podemos estar mortos. É como diz aqui, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. Na cidade de Aparecida do Norte, eu conheci um homem. Esse homem fumava. Eu preguei o evangelho para ele e fiz apelos para ele. Ele aceitou alguma coisa, mas não tomou a decisão final. Um dia fiz um apelo mais forte. E ele não quis aceitar e eu disse, olha, e se você morrer? Ele disse, eu? Você acha que eu vou morrer? Eu disse, acho. Acho que você vai morrer e que eu também. Por que não toma a decisão hoje? Ele falou, não, eu sou muito novo ainda, eu não vou morrer agora e não vou tomar minha decisão agora. Tudo bem, o tempo passou. Um dia, ele chegou em casa às 6 horas da tarde. Disse para sua esposa, querida, eu vou deitar aqui no sofá, assistir um pouquinho de televisão, fumar meu cigarro e se eu dormir, você me deixa dormindo. E lá por volta de meia-noite, quando você for dormir, aí você me chama e eu irei para a cama com você. Tudo bem, disse a esposa. Ele deitou ali, fumou seu cigarrinho, assistiu um pouquinho de televisão e logo pegou no sono. Por volta de 11 horas da noite, a esposa percebeu que ele estava dormindo tão profundamente que resolveu não acordá-lo. Foi lá, pegou um cobertor e cobriu. E ali ele ficou até meia-noite. Meia-noite, quando a esposa ia para a cama, ela resolveu chamá-lo. E quando ela foi tocar e chamar o marido, ela tomou um susto, ele estava frio e estava duro. Ela percebeu que ele estava morto. Ela ficou desesperada e chamou os parentes para atender ali e ajudá-la. Aquele homem morreu. Morreu fumando, assistindo televisão, sem tomar uma decisão. Percebeu? O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece e logo desaparece. Eu não posso dizer que aquele homem morreu salvo, porque ele morreu desse jeito. Mas você que está vivo, e eu também, por que não tomamos uma atitude hoje? Por que você não entrega a sua vida a Jesus agora? Você que tem esta grande oportunidade hoje. Você quer se entregar a Jesus? Quer viver hoje uma vida nova? Quer ter a certeza da salvação, estando vivo ou estando morto? Quer ter essa certeza? Então feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus querido Todo-Poderoso, obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar e nos deu a certeza da ressurreição. Em breve, quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Abençoe a cada um de nós hoje, para que estejamos firmes na fé e assim possamos ganhar a vida eterna. Livra-nos dos enganos e prepara-nos para sermos fiéis à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu